Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, eu tô com dificuldade de fazer vídeo por esses dias, porque a minha internet meio que acabou. É porque a minha internet é da Claro e ela é um pacote que eles dão, por exemplo, 60 gigas para você usar e mais 60 num tal de Extra Play. Esse pacote de dados dos gigas que eu poderia usar de 60, ele já acabou. Ou seja, eu não tenho dado. Brincadeira, mas acabou mesmo. Mas eles deixam você usar os outros 60, que é um tal de Extra Play, que é só para você usar em aplicativos aceitos por eles, como por exemplo o YouTube, eu ainda consigo assistir ou enviar vídeos, o WhatsApp eu consigo acessar, TikTok eu consigo, agora outros sites eu não consigo. Então se eu quisesse fazer um vídeo, por exemplo, sobre Macabeus, ia ser difícil porque eu não consigo abrir a Bíblia online, sendo que o Macabeus só tem na Bíblia Católica, e assim por diante. Até um vídeo como esse é difícil para preencher o fundo, que eu não consigo pegar uma imagem no Google, porque a Claro é uma porcaria. Mas vai voltar terça-feira, tá? Meu pacote de dados, inclusive eu mudei de plano e até agora não caiu, sabe? A Claro é uma porcaria. Quando eu comecei a usar esse tipo de internet era da Nextel, que era muito bom. Agora que passou para Claro, tá essa porcaria. E aqui onde eu moro eu não tenho muitas opções. Então só a partir de terça talvez eu vá conseguir fazer vídeos um pouco melhores. Aqui até para preencher o fundo, eu tive que pegar a conexão do meu irmão para baixar algumas imagens aleatórias, porque não tem como, tá? Então eu vou aproveitar, já que eu não posso fazer outros tipos de vídeo, eu vou trazer para vocês agora um tema que há muito tempo já eu queria trazer aqui no canal, que são os acréscimos da Bíblia, tá? O que acontece, pessoal? Quando a gente compra um livro físico hoje, a Bíblia, as pessoas muitas vezes não sabem que algumas passagens ali, versículos, às vezes capítulos inteiros ou passagens são acréscimos. Às vezes a pessoa está lendo ali, fazendo até uma teologia em cima daquilo, achando que foi algo que Jesus falou, algo que Deus falou, mas quando você vai fazer uma exegese mais profunda, você vê que aquilo ali foi um alterado, foi um texto de um copista ou de um escriba. E isso acontece na Bíblia toda, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Apesar de Deuteronômio ter lá uma advertência dizendo não acrescente nem retire nada da parte desse livro, senão vai cair maldição sobre sua vida, que é repetido também no Apocalipse, né? Apesar disso, pessoal, os escribas sempre adulteraram os textos. Tanto que você pega, por exemplo, o próprio Deuteronômio, tem um trecho que é chamado de Código Deuteronomista, que seria a parte mais antiga do livro, talvez a parte até originada por Moisés, acredita-se. E mesmo nesse código de Deuteronômio, a gente vê leves contradições. Eu já fiz um vídeo aqui no canal alguns anos atrás, mas só para citar para vocês, por exemplo, no versículo fala que o holocausto tem que ser derramado sangue sobre o altar. Em outro versículo fala que tem que ser derramado sobre o chão, sobre a terra. No versículo fala que você só pode sacrificar o Senhor seu Deus no lugar escolhido pelo Senhor seu Deus, no altar. No outro versículo já fala que você pode sacrificar em qualquer lugar. Então esses detalhes sutis de divergências, nesse próprio código deuteronômico, mostram que eram pessoas diferentes escrevendo. E depois demorou para se chegar a um consenso. Depois que chegou a um consenso, acabou um pouco essas divergências. Mas o fato é que tinha muita mão do homem ali em alguns versículos. Nada de divino, de sobrenatural. Era o homem que às vezes tinha um entendimento diferente um do outro e cada um escrevia do seu jeito. Agora, como são muitos pontos diferentes de acréscimos, eu vou começar nesse vídeo falando só dos 3 principais acréscimos que são amplamente conhecidos, acho que até vocês talvez conheçam, e são consideradas as partes mais forjadas da Bíblia. Tá? Vou começar com essas 3 partes que estão no Novo Testamento. A primeira parte é a períscope da mulher adúltera, João 8. Essa períscope, pessoal, ela não se encontra em nenhum códice da Bíblia. Nem no Códex Vaticano, que é do 4º século, nem nos Sinaíticos, que também é do 4º século, mas melhor preservado. Você não tem papiros que atestem essa passagem da mulher adúltera, nada. Você não tem uma linhazinha dessa passagem. A gente só tem o que tem na Bíblia. Agora, de documentos, códices, papiros, não tem nada dessa passagem. Nada. Essa passagem, inclusive, para quem não sabe, ela já teve em Lucas. E depois ela foi encaixada ali em João 7. Entre o capítulo 7 e o 8º capítulo, né? Antes da divisão de capítulos. Ela foi encaixada ali no texto. Vocês podem ver que no próprio texto não bate a sequência lógica, porque no capítulo 7 ele está falando de uma coisa, depois aparece a mulher adulta e depois ele continua falando daquela mesma coisa. Isso é uma inserção. A narrativa, conforme nós temos no texto, também ela não bate com o contexto da época. Primeiro, se a mulher era adúltera, pela lei de Moisés, ela tinha que ser levada também com o homem adúltero. Está lá em Deuteronômio. Mas ali no Novo Testamento, os fariseus, para testar Jesus, eles levam só a mulher. Segundo, um caso de adultério não era julgado assim em frente ao templo ou no templo. Ele era julgado numa sinagoga. São coisas diferentes. O templo era para fazer rituais, sacrifícios, holocaustos, essas coisas. Julgamento era no sinédrio. Eu até falei sinagoga, mas perdão, sinédrio. O sinédrio, onde iam se reunir os juízes, tá, os anciãos, iam dar a sentença da mulher. A mulher ainda ter alguns dias para se defender, tinha que se apresentar 2 testemunhas e tinha que estar o amante ali também, o adúltero. Se ela fosse condenada, ambos,
a mulher e o homem, eles seriam apedrejados pela comunidade. Então não bate essa lógica de uma mulher ser apresentada no templo. Ela é o quê? Um sacrifício? Jesus ali, ele escreve na areia, né? Ele rabisca algo que ninguém sabe, que o texto não informa, mas o templo de Jerusalém não tinha areia. Apesar de Israel ser uma região árida, deserta, não tinha areia no templo. Nenhum registro histórico demonstra isso. E aí, em defesa da mulher, Jesus fala assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, mostrando uma grande sabedoria de Jesus. Mas só que, na verdade, pessoal, isso aí não existe na lei. Na lei, o Sinédrio tinha o poder de julgamento, sim. O próprio Deus mandou Moisés estabelecer juízes, tal, de 50, de 100, etc., para julgar as causas das pessoas. E é claro que, dentre vários juízes, tem juízes pecadores, sim. Então não tinha esse empecilho na lei que para você julgar alguém você tinha que ser perfeito. Isso aí não existe. Tanto que não existe nenhuma legislação no mundo. Pega aqui no Brasil. Por exemplo, quantos juízes nós temos no Brasil? Milhares. Eles são santos e perfeitos? Não. Mas eles têm poder para julgar os réus? Tem. Então não existe essa lógica de que alguém tem que ser perfeito para julgar o próximo. Não, os julgamentos humanos são feitos assim. Se um juiz vai julgar uma causa, um roubo, um latrocínio, uma violência, alguma coisa, ele não tem que ser uma pessoa perfeita. Ele só tem que seguir o que diz a lei. Ah, você roubou um banco. Deixa eu ver aqui na lei o que diz. Tá, tantos anos de prisão. A lei não exige que o juiz seja perfeito nem santo. Nem na Israel antiga. Então isso aí é uma historinha meio fabulosa. Um pai da igreja, se eu não estou enganado, acho que foi Papias, que é um dos mais antigos dos pais das igrejas, ele menciona que Jesus uma vez salvou uma mulher adúltera. O que demonstra que essa história deveria ser amplamente conhecida, uma lenda que circulava entre as pessoas. Olha, uma vez Jesus salvou uma mulher adúltera, tal, não sei o quê, beleza. Só que o problema é que Papias não fala como que foi essa história. Então a história pode ter sido exatamente igual nós temos em João, ou pode ter sido completamente diferente. Pode ter sido no Sinédrio, por exemplo, pode ter sido uma mulher e o homem, pode ter sido um leque de informações diferentes, pode ter sido uma falsa acusação. Enfim, o fato de Papias mencionar essa história não torna a história que tem na Bíblia verdadeira, porque ele só mencionou por alto. Ah, uma vez Jesus salvou uma adúltera. Tá, agora como é que surgiu aquela história como nós temos ali na Bíblia? Então, essa história é considerada uma história falsa, uma períscope. Por isso que vocês nunca veem ela aqui nos meus vídeos no canal, porque é uma história que foi acrescentada. Não fazia parte nem sequer do Evangelho de João. Tá? A segunda parte, que é considerada acho que a maior falsificação da Bíblia, estou falando falsificação, mas é acréscimo, tá? É a chamada Coma Joanina. Numa das epístolas de João, na segunda, ele fala assim: porque são três que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na verdade, não é isso que o texto está dizendo, tá, pessoal? Na verdade, esse texto era um papiro de João que existia, e aí quando ele passou pela mão de um copista, um homem chamado Erasmo de Roterdã, esse é o nome, vocês podem pesquisar aí, ele que colocou essa fórmula trina nessa carta de João. Tanto que no rodapé do papiro, ou do códice, está escrito. Você consegue ler lá que teve uma adulteração. Eles colocaram um sinalzinho e colocaram o que estava escrito originalmente. Originalmente estava escrito: são três que testificam no céu: o Espírito, a Palavra e a água. Era isso que João escreveu, o autor da epístola. Aí foi esse Erasmo de Roterdã que colocou lá, ou ele, ou o amando dele, eu não tenho muita certeza, que faz anos que eu não mexo com isso, mas foi a partir daí que virou essa fórmula trina. Agora, não tem essa fórmula trina na epístola de João. Tá? Isso aí foi um acréscimo, serviu de base muitos anos para a igreja defender a Trindade, e até hoje eu creio que tem cristãos que usam essa passagem para defender a Trindade. Olha lá, amadinha, João falou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que o problema é que o autor não falou, pessoal. Isso aí é desonestidade. Você pegar uma coisa que foi adulterada e usar como se fosse uma evidência. Isso é meramente uma desonestidade intelectual. Tá? E a terceira e final passagem, pessoal, que foi adulterada, é o final de Marcos. O Evangelho de Marcos, em qualquer códice, pode ser o Vaticanos ou Sinaíticos, que são da mesma época, do quarto século, ele termina abruptamente no versículo 8 do capítulo 16. Quando chega no versículo 8 do capítulo 16, Marcos fala que Maria Madalena, acho que viu o corpo de Jesus e saiu apavorada. Pronto, acabou aí o Evangelho. É por isso que hoje em dia alguns contestam a ressurreição de Jesus, porque ele não menciona que Madalena foi falar para alguém que Jesus ressuscitou, que ele apareceu, coisa do tipo. Isso aí só vem nos outros evangelhos, Mateus e Lucas, que diferem, e João, que é completamente diferente. Então você vê que eles, na época desses autores, eles não tinham uma base para falar como foi a ressurreição de Jesus, porque Marcos não escreveu. Lembrando que Mateus e Lucas usaram Marcos como origem, e João já criava seu próprio evangelho. Então, ninguém sabe como que foi essa suposta ressurreição, sendo que o escritor mais antigo, ele não narrou. Esse final de Marcos, na verdade, pessoal, segundo os aparatos críticos, haviam 4 finais disponíveis que a igreja poderia ter usado. Porque Marcos não escreveu mais nada a partir disso,
Ninguém sabe por quê. Vai saber se ele foi preso, se ele morreu, o que aconteceu, né? O autor de Marcos, mas ninguém sabe por que ele não terminou o seu evangelho. Então foram apresentados na igreja 4 finais que circulavam na época. 2 eram chamados finais curtos, que tinha só uns 2, 3 versículos e acabava, e todo mundo foi para casa, feliz, amém, pronto. E 2 eram chamados finais longos, que tinha um montão de coisa, até alguns absurdos, tal, não sei o quê, Jesus cruzando parede, não sei o quê, fazendo isso, fazendo aquilo. Eram os finais longos, chatos, e pronto. A igreja não optou nem pelos finais curtos que havia na época, e nem pelos finais longos que havia na época. O que a igreja fez? A igreja se baseou em Mateus, que tinha criado um tipo de ressurreição, então eles pegaram e criaram ali um final de Marcos, utilizando Mateus como base, para tentar fazer um pouco de harmonia com Mateus. Olha, ela contou para todo mundo, Pedro ficou feliz, não sei o que e tal, aí acabou o evangelho. Vão e prega toda criatura. Vocês podem ver que em Mateus 28, Jesus fala assim, ide pregar e fazendo discípulos em meu nome, batizando em meu nome. Até tem aquela divergência trina também, que é outro acréscimo, tá? Que ali não é em nome da Trindade, é em meu nome. Testemunhado pelos pais da igreja. Foi depois dos pais da igreja que eles mudaram para em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já Marcos traz um paralelo, né? E de fazer discípulos, de pregar a todas as nações e toda criatura. Então você vê que eles usaram Marcos como base. Porque Marcos nunca escreveu isso. Não é do autor do Evangelho. Agora, o que a igreja fez? A igreja criou esse finalzinho com as coisas até absurdas, que não condizem com a doutrina da Bíblia ou da Torá. Por exemplo, também que o Novo Testamento já contradiz a Torá, né? Para a igreja isso não é problema. Mas, por exemplo, ali fala no final de Marcos que em meu nome beberão veneno e nada acontecerá, pegarão em serpentes e não morrerão. Esse final estúpido de Marcos é que já levou à morte de vários cristãos, para quem não sabe. Porque, primeiro, pela Torá é proibido você colocar sua vida em risco. Isso é idiotice. A vida é o maior dom de Deus. Você não vai colocar sua vida em risco. E teve uma igreja lá americana, uma igreja gospel, que o pastor ele fazia isso. Ele pegava a serpente no culto por causa desse final de Marcos. Você vê como é a ignorância da pessoa. A pessoa não sabe que aquilo é um acréscimo e a pessoa acredita que Jesus deu essa ordem estúpida. Aí a pessoa fica lá brincando com serpente. Esse pastor foi picado, ele faleceu. E o filho dele deu continuidade ao trabalho dele. O filho dele também já foi picado uma vez, mas não morreu. E eu não sei até hoje como é que está a situação, porque já faz tempo essas notícias, tá, pessoal? Se teve alguma atualização, eu estou por fora. Mas o fato é que na minha época o filho dele continuava com a serpente brincando lá no culto para provar que tinha fé em Jesus. Sendo que Jesus nunca pediu isso. Esse que é o problema. Jesus nunca pediu para colocar sua vida em risco por amor a ele. Ó, vamos pegar a serpente, tomar veneno, pega uma pistola e dá um tiro na cara, se enforca em meu nome. Isso não existe, pessoal. Isso é ser a favor da morte, é brincar com a vida, é uma roleta russa. Quem falou que se a gente for picado por uma serpente peçonhenta, a gente vai sobreviver? Ah, é fé? Que fé? Isso não existe, pessoal. Se você for for picado por uma serpente peçonhenta, você tem uma grande probabilidade de morrer. Aquela parte vai inchar, pode até necrosar. Você pode sofrer até uma amputação, se for necessário, para o veneno não se espalhar para o corpo todo. E você pode até vir a óbito. Então, a troco de que Jesus ia dar uma ordem dessa? Bom, e já que eu já falei lá do final de Mateus, fica aí para quem não sabe, tá? Eu tenho um vídeo aí aqui no canal chamado Resposta ao Logos Apologética, que ele tentou me refutar nessa passagem aí, que ele acredita que a fórmula final de Mateus ali 28 é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu mostrei vários depoimentos dos pais da igreja, que são mais contemporâneos ao texto, né? Eles são anteriores aos cotes, os pais da igreja, e na época dos pais da igreja não tinha essa fórmula doutrina. Alguém foi lá, pegou o texto e adulterou, pegou o texto e colocou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o autor de Mateus não escreveu isso, pessoal. É isso que eu chamo de desonestidade, né? A pessoa tem uma crença tão fanática que a pessoa prefere ficar com a alteração de um copista do que reconhecer o original. Quer dizer que o que o Mateus escreveu não importa. Se eu acreditar que Mateus mandou batizar ali em nome do panteão grego, é isso que importa, porque eu acredito. Não, Mateus mandou aqui batizar em nome de Zeus, Eras, Minerva, Poseidon, Afrodite. Foda-se o que está escrito. É assim que eles agem, com desonestidade intelectual. A exegese não, a exegese vai atrás, estuda, pesquisa, vê os aparatos críticos, vê tudo bonitinho, vê os pais da igreja e vê que realmente não tinha nenhuma fórmula trina ali. O único documento antigo que tem uma fórmula trina é o Didaquê. Mas o Didaquê é uma produção da própria igreja, né, primitiva. Então já o Didaquê ele já é meio enviesado. E talvez o copista tenha até usado o Didaquê como base e tenha feito essa alteração. Mas nos textos mais antigos de Mateus não tinha essa alteração. Tá, pessoal? Era só batizando em meu nome. E nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco das alterações de outros livros, tá? De alguns versículos, algumas coisas que a maioria não sabe. Talvez eu faça no próximo vídeo, se vocês quiserem, né? Se tiverem interesse nesse assunto. Comente aí se vocês gostam desse tipo de tema, se vocês já conheciam esses acréscimos, se vocês acham que é interessante. Se for, eu faço um próximo vídeo, tá bom? Aproveite e dê o like no vídeo também, compartilhe,
ativa o bendito sininho, que tudo que é engajamento ajuda o algoritmo do YouTube. Um rapaz perguntou para mim o que é um algoritmo. Algoritmo é um código binário de computador para rodar um programa. Então todo programa tem um algoritmo. Olha, esse programa tem que editar o vídeo, então ele vai fazer isso, isso e isso. O YouTube também é um site que ele tem um algoritmo, e o algoritmo vai definir por esse código binário dele se um vídeo deve ser divulgado ou não. Por exemplo, digamos que várias pessoas comentem aqui nesse vídeo, deem like, compartilhem, avaliem, pode até xingar se for o caso. Esse algoritmo do YouTube, ele vai monitorando tudo na rede. Aí quando chegar no meu vídeo, ele vai ver, pi, pi, pi. Ó, esse vídeo está tendo muita atenção. O pessoal está comentando muito nesse vídeo aqui do Ronaldo. Aí eles vão ver que o vídeo tem muita atenção. O algoritmo, que não é uma pessoa, é uma máquina, o algoritmo vai entender que muitas pessoas estão gostando do vídeo, porque estão interagindo com ele. Aí o algoritmo vai divulgar para outras pessoas da rede, do YouTube, então o vídeo tem um alcance maior. Tanto que o algoritmo ignora se os comentários são bons ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram daquele garoto que quebrou a placa do YouTube? Eu acho que é Aruan Félix o nome dele. Ele chegou a 100 mil inscritos, ele pegou a placa do YouTube e pá, quebrou. Aquele vídeo que ele quebrou a placa foi o vídeo mais negativado do YouTube na época. Você ia abrir o vídeo, tinha lá mais de 1 milhão de negativações contra comentários positivos, like. E mesmo assim o vídeo foi o vídeo que mais viralizou naquela época. O vídeo atingiu quase toda a rede, o vídeo dele. Por que o vídeo dele atingiu toda a rede? Mesmo com as pessoas negativando o vídeo e xingando ele nos comentários, não gostando do vídeo. Seu bosta, seu cretino, seu idiota, seu trouxa. Mesmo assim virou o vídeo mais assistido da rede da época. Virou o vídeo mais assistido da rede da época por causa disso, ó, engajamento. O YouTube não sabe se o vídeo é bom ou não, porque o YouTube é um programa de computador. Mas como ele vê que aquele vídeo teve vários picos, o algoritmo entende que aquele vídeo deve ser bom. Olha, tá todo mundo interagindo. Então esse vídeo deve ser bom. Começou a recomendar para todo mundo. Isso que é um algoritmo do YouTube. Não importa se é bom ou ruim, entendeu? Importa que se tiver muita atividade no vídeo, o YouTube entende que aquele vídeo é bom. Tanto que no meu canal de política, que eu fiz só para monetizar, para tentar passar os e-mails para um canal só, eu já tenho uns vídeos lá que estão indo muito bem, por causa do algoritmo. Então é assim que funciona. Por isso que eu falo para vocês sempre, deem like, comente, compartilha com alguém que você gosta do vídeo, põe num grupo lá que você tem no WhatsApp, etc. Porque isso tudo ajuda, pessoal. A YouTube percebe que o vídeo está tendo muita atividade, o YouTube vai lá e começa a divulgar para mais gente. É a única maneira de quebrar esse bug do YouTube é essa, tá? Então eu vou finalizar aqui o vídeo, porque acho que eu já falei demais. Quem gostou, entendeu o que é algoritmo, tá? Toda atividade ajuda, tá, pessoal? E eu não estou falando de nenhum centavo, nada financeiro. Eu falo atividade na própria rede. Se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa, se você gostou, falou, poxa, legal, não sabia disso. Tenta dar um likezinho, atualizar a página, que o YouTube está removendo o like também. Joga num grupo aí que você faz parte, para as pessoas opinar. Comente aí também o que você achou, nem que seja me xingando. Vá tomar banho, Ronaldo, não sei o que, eu não me importo. O importante é ter engajamento. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.